Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou entrar no terreno que tenho entrado já, né? Vou continuar falando sobre algumas dúvidas calvinistas que surgem quando a gente começa a falar desse tema e que surgiram aqui no canal, às vezes nos comentários, às vezes o pessoal que tem meu contato manda pra mim. E eu sei que essa é uma dúvida pertinente, que sempre aparece mesmo, que é se a gente crê que não perde a salvação, como a doutrina da perseverança dos santos diz, né, na visão calvinista, isso não vai gerar algum tipo de negligência espiritual ou preguiça espiritual? Que é tipo assim, se você falar para as pessoas que elas não servem que elas não perdem a salvação, elas não vão então deixar de buscar a Deus com mais empenho, com mais devoção, né? Porque agora elas sentem que já estão salvas de qualquer maneira, então elas não precisam orar, ler a Bíblia. Ou até em alguns casos piores, né? Se você falar para as pessoas que elas não perdem a salvação, elas não vão sair por aí pecando a rodo e não vão mais ligar para a santidade, coisa assim. E não, tá bom? Não, se quem está falando dessa doutrina tem o entendimento correto, tá bom? Porque essa doutrina, como o nome fala, o nome é autoexplicativo, tá bom? A perseverança dos santos. A doutrina não propõe que, ao ser salvo, a pessoa pode viver uma vida de pecado, né? Algo do tipo de que você ser salvo vai levar você a ter uma vida de pecado e você não vai perder a salvação. Essa doutrina não propõe isso, pelo contrário, a doutrina propõe que a evidência da salvação verdadeira é uma vida de perseverança. A doutrina propõe que todos aqueles que verdadeiramente foram regenerados, que foram chamados e que creram na mensagem do Evangelho e se converteram, vão viver uma vida de santificação em perseverança até o fim. Seja esse fim o encontro com o Senhor nos ares, ou seja esse fim a própria morte, ok? Isso já responde de cara, né? A gente já tira esse elefante da sala, vamos dizer assim. Mas sobre negligência espiritual é um questionamento mais interessante, eu diria. Que é assim, será que os crentes calvinistas, eles não são menos engajados numa vida espiritual do que os crentes arminianos, né? Essa é uma boa pergunta, na verdade. E talvez de maneira empírica a gente diga que sim, né? Poxa, os crentes arminianos são mais fervorosos na sua fé do que os crentes calvinistas. E eu queria que você pensasse de maneira mais aberta, sem ficar pensando tanto nas tradições teológicas e nas denominações, porque muitas vezes, né, o retrato do arminianismo acaba sendo o pentecostalismo e o retrato do calvinismo acaba sendo o tradicionalismo, né? Vamos pensar assim nos irmãos mais presbiterianos, batistas, cessacionistas de maneira geral, né? E às vezes a gente confunde devoção e fervor espiritual com manifestações dos dons, né? E muitas vezes até o volume das orações, né? E aí nós estamos tratando mais de tradição teológica e denominacional do que da doutrina em si. Afinal, eu sou um carismático, ou em muitos lugares considerado um pentecostal, mas ainda assim sou um calvinista. Então eu não me encaixo nesses dois estereótipos, vamos dizer assim, né? Então vamos tratar só da doutrina em si. Dizer que as pessoas não perdem a salvação, ou crer na doutrina da perseverança dos santos, faz com que as pessoas sejam mais negligentes espiritualmente falando, né? Não deve fazer se o entendimento da doutrina é correto. Como eu falei aqui, a doutrina não lida com negligência, a doutrina lida com perseverança. E é um problema quando a gente começa a chamar uma doutrina do que ela não é, tá bom? Ela não é a doutrina da negligência dos santos, é a doutrina da perseverança dos santos. Mas um ponto que aqui é levantado por esse questionamento, que eu acho que eu não gosto de ficar respondendo perguntas com mais perguntas, mas como eu já respondi a pergunta logo de cara, eu gostaria de propor que talvez as pessoas estão levando santidade de um jeito que a Bíblia não lida com santidade. Santidade não tem a ver com uma luta por perseverança ou por... Não é essa a palavra. Santidade não tem a ver com uma luta por permanência na salvação, ok? Então, quando nós enxergamos a vida em santidade como uma batalha para permanecer salvo, nós estamos transformando santidade em uma coisa que a Bíblia não chama de santidade.
Na verdade, a palavra diz, quando eu te falo de santidade, você pensa em que passagem, cara? Eu penso em sem santidade ninguém verá a Deus, né? E isso é muito interessante, porque segundo a palavra de Deus, o anseio pela santidade, ele não vem por um medo de perder algo. O anseio pela santidade não vem nem mesmo por uma luta por permanência na aliança ou na salvação. O desejo pela santidade vem pelo desejo de contemplar a glória de Deus. E isso é interessante porque nenhum outro fator senão o desejo pela glória de Deus, nenhum outro fator senão o desejo pela contemplação de quem Deus é, vai ser suficiente para uma vida em santidade. Porque a verdadeira santidade não flui de uma luta para permanecer salvo. A verdadeira santidade flui de um desejo, um anseio profundo no coração de quem quer contemplar a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Tá parecendo uma pregação isso aqui, né? Mas o fato é que nós vivemos em santidade primeiramente, não porque a gente está com medo de perder a salvação. Poxa, eu preciso ficar santo porque se Jesus voltar agora, né? Quantas vezes a gente não ouve isso? Eu preciso estar em santidade, porque se Jesus voltar em um momento em que eu não estiver em santidade, então não vou ser salvo. E isso parece quase que um fator aleatório, né? A gente começa a tratar santidade e salvação como duas coisas relacionadas em um fator aleatório, que é nós não sabemos o dia do retorno de Jesus, nós começamos a crer que isso pode se dar a qualquer momento e que se a minha salvação depende por estar em santidade no momento do retorno de Jesus, há um fator aleatório, que é se Jesus vai voltar no momento bom ou no momento ruim da minha vida. Porque todos nós caímos, todos nós pecamos. Agora, o que não acontece com o crente é a vida em pecado. Alguém que se diz crente está vivendo em pecado, né, segundo a doutrina da perseverança dos santos, é alguém que não está perseverando e, portanto, não é um santo. Entende? O santo é aquele que está em Cristo. Ele é santo porque Cristo é santo. E como ele está em Cristo, ele é santo também porque está em Cristo. Agora, quando nós tratamos a santidade como algo que vai garantindo nossa permanência em Cristo, nós trocamos os fatores, né? Nós trocamos de lugar. E aí o que acontece é, conforme eu me mantenho santo, eu me mantenho em Cristo. E a Bíblia simplesmente não sugere isso, tá bom? A santidade ela é impulsionada pelo desejo de ver a glória de Deus. E o que nos garante o acesso à presença de Deus é nada mais, nada menos do que o sangue de Cristo. Porque se fossem as nossas obras, nenhum de nós estaria com acesso à presença de Deus, ok? Agora, uma coisa que é interessante também é que facilmente nós trocamos as ordens aqui e aí a gente sai de um tipo de legalismo para outro, né? Que é tipo assim, legalismo tradicional, vamos dizer assim, é você tem que fazer essas coisas para estar em santidade e estando em santidade é que você é salvo. Mas aí tem um outro fator que a gente fala assim, não é assim, na verdade você é salvo e por isso tem que andar em santidade, senão isso vai mostrar que você não é salvo. E esse aqui está mais perto da verdade, mas ainda assim perceba como a gente usa de um outro fator que a Bíblia não usa para incentivar a santidade. Nós continuamos a dizer para as pessoas que é responsabilidade delas que elas garantam a permanência na aliança, mas de uma outra forma. A santidade bíblica, como nós já falamos aqui nesse vídeo, a santidade bíblica tem a ver com o desejo por ver a glória de Deus. E a Bíblia diz que Deus recompensa as pessoas que buscam Ele com esse desejo. Mas eu acho interessante como Hebreus 10, né? Hebreus 10 é uma passagem muito alerta, que nós já citamos Hebreus aqui, mas é uma passagem de alerta para a igreja, né? Quando ele começa a falar que a gente tem que se aproximar de Deus com um coração sincero e convicção de fé. E ele fala que é porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Ou seja, Hebreus 10, 22, tá bom? Não tinha falado. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que nós, e o contexto é que nós temos um sacerdote que está intercedendo por nós, nós podemos nos aproximar de Deus e nós devemos fazer isso com consciência pura. Ou seja, o incentivo do autor de Hebreus é, já que você tem um sacerdote que te possibilita estar na presença de Deus, então você deve buscar ter uma consciência pura, para que você tenha desejo de estar
para que você tenha vontade, anseio de estar na presença de Deus. Aí ele continua falando, né? Mantenhamos firme a esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E aqui a coisa vai para um rumo que é muito interessante, porque muitas vezes nós não tratamos isso como o grande incentivo da santidade, mas parece que é o que a Bíblia vê como incentivo para a santidade. Ele fala da esperança que professamos. O verdadeiro incentivo por viver uma vida santa e que represente a Deus tem a ver com os olhos voltados para a esperança que nós temos. É por isso que o verso 25, muito famoso, o verso 25 fala: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem se aproximar o dia. Ou seja, para o autor de Hebreus, o grande incentivo que alguém deve ter para buscar a santidade não é busquem a santidade, busquem consciência pura, encorajem uns aos outros para viverem em santidade, senão vocês vão perder a salvação. Não, não é isso. E tampouco é busquem isso para mostrar que vocês têm salvação. Também não é esse. O grande incentivo da santidade é uma esperança final. Há um estilo de vida do reino de Deus para o qual nós fomos comprados. Viver em santidade é se adequar ao reino que nós viveremos eternamente. Então, a doutrina da perseverança dos santos em momento nenhum quer sugerir que nós precisamos fazer alguma coisa senão vamos perder a salvação. Ou então precisamos fazer alguma coisa só para mostrar que temos salvação. Né? A doutrina da perseverança dos santos trata de algo que é quase que lógico e bem racional, que é a Bíblia mostra que aqueles que são salvos perseveram até o fim. Se você foi salvo, você pode ter fé que aquele que começou a boa obra vai concluir. Mas, Vitor, isso não tira o incentivo à santidade? O incentivo à santidade está em outro lugar, meus irmãos. O incentivo à santidade está na esperança de ver a glória de Deus. Eu não ando em santidade para garantir minha salvação. Eu não ando em santidade para mostrar que tenho salvação. Eu ando em santidade porque eu fui comprado para um reino santo. Eu fui comprado para um Deus santo. Eu desejo ver a sua glória e por isso eu busco a vida em santidade. Faz sentido? Espero que eu tenha respondido mais uma dúvida calvinista aqui no canal. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui no vídeo, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas e o canal vai crescendo e mais gente vai ouvindo essas coisas aqui. Se você acha bom, você deixa um like. Você pode comentar alguma coisa também para ajudar a engajar o vídeo aí. Manda para alguém esse vídeo, compartilha e você vai ajudar demais. Se não for inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo. Valeu, falou!